Ai, gente, tudo a gente tem agora que se adequar, né? Então vamos lá, boa tarde. O Instagram bugou, mas a gente dá um jeito para tudo nessa escola. Não vamos ficar sem a nossa live de hoje. Nossos queridos professores, nossos colegas estão chegando por aí, os nossos estudantes. E a gente hoje vai conversar sobre 2 cursos, aliás, 4 cursos, porque as 2 convidadas de hoje têm formação dupla e vão trazer aqui muita coisa bacana para os nossos alunos, do campo da arte, da criatividade, da descolação, que eu sei que a área delas precisa disso. Então, sejam muito bem-vindas, Lúcia Teles, arquiteta, Bárbara George, publicitária, e todo mundo que estiver por aí precisando assistir uma live bacana e decidir suas profissões futuras, fique com a gente, acompanhe quando puder, para a gente ter aí mais subsídio, né, para fazer essa escolha que vocês estão iniciando aí essa trilha, esse caminho, tentando perceber o que é que você se adequa mais, o que é que você gosta mais, o que é que você curte mais. Então, uma ótima opção é você acompanhar todas essas lives, todas essas gravações, ver o que é que o pessoal de cada área diz e vendo ali onde é que você pode se encontrar também. E justamente por isso, meninas, eu começo perguntando a vocês, né, como foi a decisão, né, peço que vocês se apresentem, claro, né, falando de onde vocês vêm e já dando essa deixa para os meninos de como foi que vocês fizeram as opções, né, de escolha de vocês, quando vocês estavam lá nessa época que eles estão terminando o seu curso de ensino médio. Eu sei que tinha gente que queria medicina e acabou na arquitetura, e é por isso que eu vou começar com ela. Verdade. Boa tarde, gente. Meu nome é Lúcia Teles, né? Eu sou do interior, né, do Ceará, sou de Iguatu. Então, assim, realmente, nosso interior na realidade, a arquitetura ela ainda não é muito acessível a todos, né? Como nós podemos saber, infelizmente, né? Porque é a minha grande questão, assim, da arquitetura, né? Que realmente se popularize, porque todo mundo precisa, né? Então, assim, eu não conhecia muito bem o que era arquitetura e eu sempre quis servir, né, as pessoas, né? Cuidar. Então, eu realmente tinha na cabeça que eu queria fazer medicina, porque era algo que eu via, né, constantemente. Então, realmente, nessa fase que eu estava fazendo científico, né, que eu vim para Fortaleza fazer o primeiro, o segundo e o terceiro científico, foi que eu fui aos poucos me descobrindo, né? A cada aula eu estava desenhando, né? Então, assim, eu já tinha uma ansiedade, né, quando eu morava no interior desde a infância, na verdade, de desenhar, de pintar, sabe? Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente quer uma coisa, né? Realmente porque a gente não se define, porque também a gente não conhece muito bem, né? E eu, então, assim, posso dizer que quando eu morava no interior não tinha uma possibilidade como essa, né? De realmente ter alguém que pudesse me orientar, né? Saber o que um arquiteto faz, né? Enfim, né? Porque, assim, às vezes a gente fica muito nessa área do glamour, né? E não entende exatamente o que é a vida do arquiteto, né? E urbanista, que na verdade é arquiteto e urbanista. Então, assim, eu me encontrei depois de uns 3 vestibulares para medicina, que graças a Deus eu não passei. Eu digo graças a Deus porque a gente se encontra, né? No percurso a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Eu estudo, eu faço tudo direitinho, e às vezes não chega o que a gente acha que a gente quer. Mas hoje em dia eu estou, graças a Deus, eu digo, meu Deus, obrigada. Era um sinal, porque o meu propósito, com certeza, está na arte, né? Eu me formei em artes visuais pelo IFCE em 2010, né? E me formei também, fazia a faculdade ao mesmo tempo, em arquitetura pela Unifor. Tá? Então, realmente eu me encontrei
fazendo realmente o que mandava o meu coração, né? Então, assim, a primeira dica que eu digo sempre para quem está ainda nessa fase, né, de escolher sua, geralmente é escutar realmente o seu coração. Parece uma coisa assim muito romântica, né? Mas a alma da gente pede e anseia realmente pelo propósito da gente, né? E uma das características principais que eu poderia falar para vocês é que hoje em dia a gente tem muito essa coisa de, eu vou estudar para ganhar dinheiro, né, me formar. Claro, o dinheiro é super importante, a gente precisa sobreviver, pagar as contas, né? Mas o que eu diria para vocês é realmente essa ansiedade da alma. Encontre primeiramente o seu propósito, que depois, isso não é só para arquitetura, né? Isso vai servir para qualquer orientação de profissão. Encontre realmente o seu propósito, porque é nele que você vai ser feliz. E é nele que você vai conseguir, por consequência, ganhar o seu dinheiro, tá? Porque não adianta, por exemplo, se eu tivesse feito a medicina, né, que eu teve no Piauí, por exemplo, eu não passei por causa da redação. Poucas coisas, né? Então, se eu tivesse continuado, uma hora eu ia conseguir. Mas eu seria feliz na minha profissão? Não seria. Eu realmente não seria. Então, assim, o primeiro caminho meu foi esse, foi um pouco torto, né, para chegar onde eu queria, apesar de saber o que eu entendia, que eu sempre quis, né, que era ligado à arte. Mas como a arte, aí aqui eu vou entrar em algo que muitas vezes as pessoas, no tempo de hoje, por isso que eu tenho que falar no dinheiro, né, porque existem profissões que a gente elenca como aquela que é a do vencedor, digamos assim, né? Que é a do campeão, que é a medicina, é o direito, é a engenharia, é a arquitetura também, né? Sempre tem uma que o pessoal classifica, né? E a gente não pode deixar ou minimizar qualquer outra profissão que você vê hoje na pandemia, né? Os enfermeiros, né, o porteiro, todo mundo realmente é uma equipe, né? É uma equipe. E quem não está lá realmente para fazer o seu propósito de se doar, de servir realmente ao outro, acaba se perdendo, né, no caminho. E eu acredito que nessa pandemia deve ter gerado muita crise de ansiedade e de propósito também de profissão, justamente por causa disso, né? Porque mesmo as pessoas que estão lucrando, às vezes elas se encontram perdidas, porque não é exatamente aquilo que a sua alma realmente precisa fazer, digamos assim, né? Então, realmente eu tive esse desencontro e eu não encontrava, eu vim do interior e era sempre aquelas mesmas profissões, como eu falei, né? Professora, né? Então, assim, artes visuais, que era artes visuais, né? Eu me lembro muito, assim, as pessoas me abordam, você gosta de arte? Que bom, é um lazer, né? Gente, dá para ganhar dinheiro com arte, sim, senhor. E arte é um campo. Eu vou falar das artes visuais justamente para fazer esse contraste, tá, com a arquitetura. Né? Quando eu fazia as duas faculdades, muita gente me perguntava assim: você está fazendo artes visuais para complementar a arquitetura? Não, eu faço artes visuais porque eu me encontro como profissional das artes visuais. Né? Então, assim, eu participei de grupos, assim, durante o meu percurso da formação, né, no IFCE, a gente participava de editais, né, da Secult, de vários, né? Tem Brasil, de fora também, fazia exposições, fazíamos intervenções, né? E é justamente as artes, né? Ela, ela é tida, né? Hoje em dia, assim, como algo que fosse insuficiente, tá? Né? Ela é considerada como se fosse uma segunda opção. E eu digo, não, eu primeiro me encontrei como artista plástica. Quem me encontrou como arquiteta, na verdade, foi minha mãe. Porque depois que eu estava sofrendo, né, tentando não passar na medicina, ela disse, Lúcia, sabe de uma coisa? Eu acho que você dava para arquitetura.
Arquitetura, aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a pesquisar um pouco, né? E aí ela disse, faça, eu vou, faça o vestibular, que se você gostar, você fica. Se não, você vai ter todo o direito. Graças a Deus, a minha mãe, ela é um pouco, bem cabeça feita, na verdade, ela é assistente social, né, se for na UES. E aí, então, eu disse, tudo bem. Quando eu entrei na arquitetura, aí eu disse, é isso mesmo. Então, assim, para mim foi uma paixão imensa fazer ainda mais as duas faculdades. Era de manhã no IFCE e de tarde e de noite na Unifor fazendo arquitetura e de madrugada fazendo os trabalhos, né? Pegava o busão para chegar em casa e ainda ia estudar. Então, eu passei muito tempo da minha vida realmente estudando e eu dou graças a Deus a isso. Se eu pudesse ter tido essa informação do que eu queria antes, eu acho que na época mesmo que eu estive, né, aqui, tinha uma biblioteca maravilhosa no meu colégio, né, eu poderia ter absorvido muita coisa lá, né, mas a gente sempre realmente avança na sabedoria com a interdisciplinaridade, né, eu realmente, assim, fazer as duas faculdades foi cansativo, não posso mentir, foi bem cansativo. Foi bem cansativo você se doar por inteiro durante 5 anos, 6 anos da sua vida. Mas quando é prazeroso, né, quando é aquilo que você quer, você não desiste, né? Que é o que acontece também quando as pessoas estão dentro da universidade, né? Elas param no meio do caminho, porque elas não se encontram mais em determinado assunto, ou, né? Então, assim, dentro da arquitetura, né? Ela existe também um campo bem amplo, né? Que geralmente o que vocês conhecem e o que realmente é passado, né, pela publicidade, né, é que a arquitetura é interiores, né? É fazer os projetos bonitos, é a casa cor, só que realmente a arquitetura não é isso. É só uma parte, né? A arquitetura, na realidade, para quem anseia realmente fazer arquitetura, eu digo, tem que ter conhecimento em sociologia, tá? Tem que ter conhecimento em antropologia, porque você tem que fazer um espaço que é para uma cidade, né? É urbano, é urbanismo, né? O espaço que você vai fazer da casa, né? Você tem que ter esse contexto social, né? Se você for pensar, antigamente existia, agora eu vou citar aqui Gilberto Freire, né? Que tinha casa grande, tinha senzala, né? Então, se nós, como arquitetos, não realmente não pensarmos na sociologia, na antropologia, não estudar a fundo a história da arte, a história em si, a gente acaba reproduzindo as senzalas, né? Então, a arquitetura, ela é muito maior do que a gente pode imaginar, porque ela tem um contexto realmente social, de questão social, né? Então, dentro dessa área também, né, que é a de urbanismo, né, a gente encontra também espaços que é de estudar a área ambiental, né, que a gente realmente divide a cidade em zonas, né, tem as APs, tem as áreas de proteção, então tudo isso é estudado e é um arquiteto de urbanismo, claro, com a interdisciplinaridade, né, na prefeitura, né, com engenheiros, realmente, para fazer essas análises, tá? Então, existe também esse campo. Tem o campo do patrimônio, né? Patrimônio histórico e cultural, né? Que, infelizmente, né? A gente diz infelizmente porque a gente sabe o que é que acontece realmente com o nosso patrimônio, né? O mercado imobiliário, realmente, ele se apropria desses espaços, né? Dessa área construída, né? Porque o terreno é muito válido, né? É o que vale, na verdade, né? Então, a nossa história acaba sendo apagada, e aí é nesse encontro que a gente fica, se apagar toda a nossa história, a gente não tem informações também de saber justamente isso que o Gilberto Freire fez
divinamente bem, que é a casa grande e a senzala, né? Realmente se orientar, né? Saber, olha, é por esse caminho, não é por esse caminho, tá? Então, a arquitetura e urbanismo também é muita história, né? É o contexto social, são as questões sociais, né? E tem também a questão do paisagismo, né? A cidade, ela vai perdendo realmente todas as suas características geográficas, né? E a vegetação, e realmente é bem complicada, né, essa questão. Eu me encontro hoje no paisagismo, tá? Eu trabalho mais fazendo reforma de prédios, tá? Tanto fachada como área de lazer, tá? Que, na realidade, por incrível que pareça, se converte para a questão da saúde, né? Que eu quis medicina e não entendia muito bem, que é o do cuidar. E na pandemia a gente vê expressamente o que é uma área de lazer, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? Então o prédio, né? A construção que a gente fica realmente como uma gaiola lá em cima não é suficiente, né? Nós temos que ver o sol, né? Que é a questão dos miasmas, né? Que na arquitetura foi bem estudado, na verdade, né? Que a gente precisa de iluminação, ventilação para casa. Exatamente isso. Nós somos seres sociáveis e precisamos da natureza, né? Então, o verde dentro da cidade, ele gera saúde, né? Ele gera realmente saúde. Então, nossas praças que estão muito abandonadas pela questão da violência, né? E todo mundo se encontra indo para o shopping, também faz essa reflexão. O que está acontecendo com o nosso espaço público, né? Então, já é uma outra... A vertente do paisagismo, ela é grande, tá? Então, a área do paisagismo, ela é urbana também, né? Porque o paisagismo não encontra só no prédio que a gente reforma. Eu estou falando do micro e do macro, tá, gente? O macro é como eu até tinha comentado antes, tem a prefeitura, tem as APAs, tem, né? Tem as praças, apesar que realmente não são valorizados os nossos espaços públicos, tá? Então, eu espero que agora, né, na pandemia, a gente reflita mais sobre essas questões, né? E volte realmente a entrar no espaço público, porque só entrando no espaço público também já melhora a questão da violência, né? Então, é tudo muito interligado, né? As questões sociais, como eu falei, com a arquitetura e o urbanismo, tá? Legal, É, Luciana. Deixa, é, deixa eu só intervir, né, para a gente também ouvir um pouquinho dessa experiência da Bárbara, de como foi também para ela esse processo de escolha, de decisão pela área da publicidade, como foi para ela isso, né, como ela vê também hoje, né, essa visão que se tem muitas vezes do publicitário, né, e o que realmente é a vida de um publicitário, o que realmente está por trás de tudo aquilo que às vezes a gente diz, ai, que legal, o publicitário vai fazer aquelas propagandas bem, bem massa, bem show que passa na TV, vai fazer aqueles outdoors que a gente fica olhando assim, que legal, com aquele design muito bom. E aí, Bárbara, conta pra gente como foi escolher o curso, tomar essa decisão e o que é que você, né, diria para os meninos sobre a profissão de publicitário. Bom, boa tarde, gente. Como foi apresentada aí, né? Me chamo Bárbara George. Eu entrei na graduação de publicidade na UFC no primeiro Enem. Então, para mim, já foi uma coisa meio tumultuada, porque eu estudei minha vida inteira, né, para prestar um vestibular nos moldes tradicionais, marcar e nananã. E aí, do nada, não, cancela, agora vai ser Enem, é outra pegada. Eu já fiquei naquele desespero, mas sempre, assim, sempre fui muito estudiosa, né? Sempre levei a sério os meus estudos e no colégio a gente já tem uns indicativos, né, do que a gente das nossas afinidades. Eu já sabia que eu queria a área de humanas, porque eu gostava muito de escrever, porque eu gostava muito da parte histórica, adorava estudar sobre questões de tratados e guerras e
vivenciar um pouco, né, ali naquele pequeno espaço da sala de aula, assim, culturas diferentes. Enfim, aquilo ali já me interessava mais do que física, por exemplo. Estudava direitinho para todas as matérias, mas eu sabia que a minha afinidade maior realmente era com a parte da escrita, redação, português, história. Então, isso já te dá um direcionamento, né? Aí é o ponto 1. Então, assim, fiquem atentos às matérias que vocês mais gostam, né, de estudar, que vocês têm mais facilidade, que é menos custosa, assim, né? Quando vai ter uma prova, vocês não ficam sofrendo tanto, né, para estudar, para aquele resumo do caderno. A gente sabe, né? A gente sabe quais são. Gostava muito de escrever poesia, já pensava em ser poetisa. Olha, achava chique, poetisa. Ganhava os concursozinhos do colégio, de escrever poema, adorava. E em casa, o meu pai, ele é jornalista, né? Muitos anos aí de jornalismo, hoje ele é editor de política. Então, eu já cresci com essa base muito forte, voltada para a questão das humanas mesmo, e principalmente da comunicação como um todo. Então, assim, eu já parti do pressuposto de que eu queria ou jornalismo ou publicidade. Jornalismo também já tinha uma proximidade maior, né, pelos meios de comunicação, era uma coisa que era mais recebida socialmente. Publicidade, as pessoas não sabiam direito o que você fazia, né? Vai fazer publicidade, as pessoas já colocavam na mesma caixa do jornalismo. Até hoje, se duvidar, se for perguntar para minha avó, ela vai dizer que eu sou jornalista. Ou sempre tem aquela pergunta, né? Vai aparecer quando no Jornal Nacional? E lá ia eu explicar, não, gente, eu curso publicidade, é outra coisa. Mas as pessoas não entendiam muito, não. Hoje em dia eu sinto que elas não entendem mais, porque muita coisa mudou. Então eu fiquei nessa, né? Faço jornalismo ou faço publicidade. E eu via que a rotina do meu pai era um pouco insana, assim, né? Enquanto jornalista de redação. Aí eu ficava, será que eu quero esse tipo de rotina pra mim? Ficava naquela, né? Porque ele realmente, assim, é uma dedicação nível médico, porque dá plantão, finais de semana comprometidos, né? Horários malucos, assim, tinha vezes que ele saía 2 horas do jornal, quando era fechamento de caderno pro final de semana. Então, as sextas-feiras dele sempre encerravam mais ou menos o expediente mais ou menos por aí, né? 2 horas, 2h30 da manhã. Aí eu já acompanhava de perto aquela rotina, né? Aí, beleza. Então, eu vou pesquisar mais sobre publicidade, que é uma área que eu tenho interesse, mas que eu não recebo tanta informação assim, né? Como eu recebo dentro de casa, vem da rotina do meu pai. E aí, eu fui pesquisar. Na época, eu era viciada num programa de televisão, que provavelmente vocês devem conhecer também, né? Do Aprendiz Universitário, do Roberto Justus, né? Na época ele que apresentava. Teve algumas edições mais recentes, o pessoal fez com digital influencer, remodelaram um pouco na estrutura. Na minha época, era com estudantes universitários. O que eu assisti, né? Que foi o que abriu mais minha mente para publicidade. E eu ficava vendo, depois eu até indico, quem estiver interessado em publicidade, gente, tem no YouTube, o Aprendiz Universitário 6. Faz tempo, viu? Foi, acho que em 2006, se eu não me engano. É antiguinho, mas muito legal. E aí foi ali que eu comecei a entender mais o contexto, também um pouco do marketing, da publicidade, da rotina, né? Que era uma coisa que eu não sabia como seria a rotina, se eu escolhesse optar por essa profissão. E aí cada prova que eles tinham no programa apresentava uma série de situações diferentes que aquela equipe tinha que desenvolver uma solução para divulgar aquela situação. Fosse um banco, na semana seguinte era um food truck, na outra semana, enfim. E eu achei aquilo muito legal. Gente, que coisa divertida. Se eu escolher essa profissão, eu vou estar em contato direto com a questão da criatividade, que é uma coisa que eu gosto, né? Nos trabalhos da escola, eu sempre tentava criar vídeos. Então, daí também eu tirei um pouco o meu direcionamento, né? Do que eu queria cursar. Não, no colégio eu gosto, quando a gente tem que fazer um trabalho diferente, quando a gente tem que inventar alguma coisa. As feiras que tinha, né? Feira de ciências, feira disso, feira daquilo. Eu adorava montar um stand diferente, fazer uns cartazes diferentes. Eu gostava disso, de propor, assim. E aí caramba, eu acho que eu ia me dar bem em publicidade. Daí cursei, passei no Enem, graças a Deus. Entrei na faculdade, né, em 2011, na UFC. E de cara já fui entrar em projetos de extensão. Agência experimental, projeto de extensão, que na época se chamava Liga Experimental de Comunicação.
fui tentando entrar em tudo que tinha na faculdade, que era para poder, já de cara, ver se era aquilo mesmo que eu queria. Porque eu acho que, assim, uma coisa é você escolher o curso, outra coisa é você cursá-lo. E eu sinto que as pessoas, às vezes, ficam meio presas à escolha delas. Assim, ai, fiz, entrei, vou concluir. Tinha pressão dos familiares também, né? E eu, de cara, já quis ver se era aquilo mesmo, para dar tempo de trocar, se fosse o caso, né? Então, no meu primeiro ano, eu já fui entrar em todos os projetos possíveis e inimagináveis. Tentei bolsa de monitoria, enfim, fiz um bocado de coisa. E a cada vez que eu fazia algo novo, eu sentia que era aquilo mesmo que eu queria, porque, de certa forma, me tirei um pouco com a pressão, não vou negar, né? Assim, comunicação é sinônimo de prazos. Publicitário tem muitos termos em inglês, né? Então a gente fala deadline. Tudo é deadline. Qual é o deadline? Qual é o deadline? Qual é o deadline? E é sempre para ontem. Sempre. Sempre é urgente. E aí a gente tem que trabalhar um pouco também o nosso psicológico em relação a isso, né? Mas eu gostava até, assim, não sei explicar. Mas a coisa da pressão me motivava a fazer. Sempre foi assim, para entregar um trabalho, para escrever um texto. Então, assim, eu sabia que aquela rotina que eu estava tendo na faculdade seria mais ou menos a rotina do mercado de trabalho, né? E eu me senti encaixada ali. E aí, uma vez que eu entrei em publicidade, não, é isso mesmo que eu quero. Pesquisei bastante antes, conversei com profissionais, participei de momentos como esse, em que profissionais iam expor, sejam em palestras. Antes de realmente decidir, eu fui buscar, né? Fui atrás. E uma vez que entrei, percebi que era um mundo. Aí a gente fala assim, publicitário. Mas o que é que faz o publicitário, né? Se a gente for parar para definir a função, não dá. Por quê? Eu costumo fazer uma analogia sempre com medicina e com música. O publicitário, como médico, o médico ele cursa medicina, ok. Mas lá para o final, ele faz uma especialização, né? Ele passa, se eu não me engano, a gente vai falar uma besteira, perdão, mas eu acho que em torno de 2 anos ele passa no final do curso, né? Focando naquela área que ele quer se especializar. Então, nós temos ginecologista, nós temos dermatologista, nós temos otorrinolaringologista, nós temos, assim, cardiologista, enfim. Uma série de especificações dentro de uma mesma área. E assim é a publicidade. Como na música também, para montar uma banda, a gente tem um cantor, a gente tem um guitarrista, a gente tem um baterista. Na publicidade, para montar uma agência, a gente não pode ser a urgência, né? Que o pessoal chama, às vezes, quando é uma pessoa que faz tudo. A gente precisa de uma equipe, né? Assim, quando a gente vê um comercial na TV, quando a gente vê um outdoor, quem está por trás daquilo não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, porque dentro da publicidade a gente tem uma série de áreas. Tem o social media, que é a pessoa que cuida das estratégias digitais, né, das redes sociais, Instagram, Twitter, WhatsApp. Tem o produtor gráfico, que é aquele que vai montar os arquivos que vão para impressão, é ele que vai estar em contato direto com as gráficas, enfim, que vai criar a logística, né, para que aquele produto que foi criado, ele realmente exista, né, materialmente falando. A gente tem a pessoa do tráfego pago, que é o profissional de performance, que é uma profissão super recente. Temos poucos profissionais hoje no mercado, inclusive, que é a pessoa que vai fazer o patrocinado. Então, assim, quando a gente está no Instagram e recebe um anúncio, aparece para a gente, né? Post patrocinado, tem um profissional por trás que faz a segmentação de público, ele vai identificar quem são as pessoas que possivelmente estariam interessadas naquele produto, naquele anúncio, e vai mandar esse anúncio diretamente para elas. Uma coisa bem mais assertiva, né? A gente tem um profissional de media off, que é aquele que cuida do material veiculado em outdoor, atrás de ônibus, em ponto de ônibus, comercial de TV. É a pessoa que vai estar em contato com as emissoras, né? Tudo. Então, assim, é um mundo. Tem um redator, que é a pessoa que vai escrever os textos, roteirizar comercial de TV, escrever catálogo, escrever folder, escrever cardápio. E tem um diretor de arte, que é aquele que vai cuidar da parte gráfica, visual, né? Que está bem mais atrelado, talvez, às artes visuais, não sei, talvez, né? Que é aquele que geralmente gosta de ilustrar, gosta de pintar, é uma pessoa que já tem um pouco esse know-how, né? Então, assim, você entra na faculdade, mas você ainda tem que se redescobrir lá dentro. Porque não é só, pronto, escolhi meu curso, vai ficar por isso mesmo. Não, você vai ter que escolher sua área de atuação, que é uma coisa ainda mais complexa. Então, é lá que a gente vai conseguir acesso a esses profissionais que trabalham no mercado
em cada função, por meio de palestras, por meio de congressos, com as disciplinas que a gente faz, né? Porque a gente faz disciplina lá de direção de arte, a gente faz disciplina de redação, a gente faz disciplina, inclusive, de psicologia, porque a publicidade é muito vinculada às questões de psicologia, né? Quem for escolher aí vai entender mais profundamente, né, do que se trata. Mas, assim, uma cor que a gente escolhe para colocar no anúncio não é à toa, ela foi pensada. Tem uma sensibilidade ali por trás de entender o que o público precisa para poder fazer essa seleção. Uma palavra que a gente usa, ela foi pensada. Até o pessoal diz, né, que essas empresas de fast food, Burger King, McDonald's, têm uma identidade visual muito parecida. E é justamente fruto de questões da psicologia, né? Que alertam que o vermelho e o amarelo, eles tendem a te causar fome. E o azul, por exemplo, ele tende a te causar um relaxamento, a empresas de colchão, empresas de... Então, assim, até nisso, né, a gente tem que pensar para poder produzir alguma coisa. E aí eu entrei na comunicação, chorava, a gente chorava na disciplina de direção de arte, porque eu não sabia abrir um Photoshop, um programa de edição. Eu abria, parecia que o computador a qualquer momento podia explodir, porque eu realmente não sabia. Muita gente lá entrou já com esse conhecimento, eu não. Eu achava que eu queria ser atendimento, que é aquela pessoa que trabalha numa agência e que apresenta as campanhas para o cliente. É quase o setor comercial, digamos assim, né? Que entra em contato direto com o cliente, que conversa, que colhe o que ele precisa, vai ser a cara da agência, né? Com o cliente. Eu achava que eu queria ser isso. Durante muito tempo eu pensei. Mas aí, né, sendo apresentada as outras funções, as coisas mudando, pós meu choro em direção de arte, eu entendi que tudo se aprende nessa vida, não precisa de desespero. Então, eu chegava em casa, abria meu computador e tentava. Falava, não, tem que entregar esse trabalho, vou entregar, de alguma forma. Aí entrava no YouTube, já tinha os tutoriais do YouTube, né? Já entrava lá, ficava seguindo passo a passo, e assim fui aprendendo. Hoje eu desenrolo, já faço, uso Illustrator, uso Photoshop, uso InDesign, que são os programas mais comuns, né? Desse mundo publicitário, que é o pacote Adobe. Edito vídeo também, a gente aprende a ser um profissional multi. Publicidade pede um pouco disso, não vou mentir para vocês. Assim, tem as funções, mas acaba que o mercado solicita um pouco da gente que a gente seja multidisciplinar. E aí eu fui aprestada ao digital. Meu primeiro estágio foi como social media. E é uma profissão relativamente recente, né? Assim, hoje ela é bem mais comum, todo mundo fala, tem uma demanda alta de mercado, mas em 2011, quando eu entrei, eu ainda tinha Orkut. Então, assim, social media não existia enquanto profissão, tá? Para vocês verem como esse mundo da publicidade, ele tá em constante evolução, constante mudança. Vão surgindo novas profissões dentro dele. Social media foi surgir em 2012, 2013, por aí. O profissional de tráfego pago foi surgir tempos depois, em 2014, 2015. Então, assim, é uma coisa recente, se a gente for pensar, né? E muito provavelmente surgirão outras profissões ainda daqui a um tempo. Os softwares vão mudar. Quando eu entrei, o Facebook era o software do momento, era a rede social do momento. Eu tinha que saber mexer no Facebook, eu tinha que saber divulgar, comunicar pelo Facebook. Hoje em dia já é o Instagram, tá surgindo o TikTok, também é uma rede nova. Então, assim, a gente tem que estar sempre estudando. A gente não pode se acomodar enquanto profissional de publicidade, porque as coisas mudam muito rápido, principalmente no meio digital. A gente viu aí com essa pandemia, né, o que aconteceu, muitas empresas foram à falência, muitas só resistiram graças ao digital, graças a quem abriu sua lojinha no e-commerce, vendeu pelo site. Então, assim, de certa forma, a comunicação digital salvou um grande mercado, uma grande fatia de mercado. E muitas vagas surgiram nesse período, assim. A demanda que eu tive de redes sociais, altíssima. Só esse ano, 2021, né, que estamos. Só esse ano surgiram, assim, cerca de 20 propostas de cliente para administrar as redes. Enfim, pautadas para o digital, né? Então, a demanda está alta. É o que eu costumo dizer. Mercado tem. Para você que quer cursar publicidade, assim, algumas profissões eu sei que é mais difícil, né, encontrar emprego.
até mesmo pelo nicho mesmo, mas a publicidade é mais fácil porque é um setor que abarca todos os outros. Então, assim, uma empresa de engenharia, ela vai ter que precisar de um profissional de marketing de publicidade. Muitas vezes é dentro da empresa, que a gente chama que é o setor de marketing, que eles criam a house. Muitas vezes é uma agência que eles contratam de fora. Mas, assim, sempre vão precisar. Seja uma empresa de gastronomia, um curso de idiomas, enfim, absolutamente todas as áreas, elas vão precisar de um profissional dessa categoria. Então, tem uma demanda boa de mercado, né? Eu costumo dizer que quem quer dá certo. Agora, o que eu sempre falo também, que a gente tem que reeducar o mercado também. A gente tem que reeducar o mercado para questões salariais, a gente tem que reeducar o mercado para questão de sobrecarga. Por isso que eu gosto de frisar que o publicitário tem inúmeras funções, para que a gente não se deixe cair naquele erro de achar uma vaga, e aí vai nessa vaga, e a vaga, no fim das contas, ela pede que você faça mundos e fundos, né? Tudo, absolutamente tudo, por um valor que muitas vezes cobre só uma das funções. Então, gente, se valorizem e reeduquem o mercado, porque o que falta para o mercado é a informação. Eu vou citar aqui até um exemplo. Eu dou aula num curso de capacitação que é o MJ. Eu dou aula de gestão em mídias digitais lá, né? Estratégias em mídias digitais. E teve uma aluna que já trabalhava como profissional autônomo, né? Freelancer. E ela foi contratada como freelancer por empresa e tinha um valor X que ela cobrava mensalmente para administrar essa rede social. Acho que era só o Instagram, se não me engano, era R$ 700, algo dessa natureza. E o contratante queria que ela fizesse a questão do tráfego pago também, que é essa parte que eu falei de patrocinar os anúncios, né? Segmentar público para que o anúncio chegue nas pessoas corretas, nas pessoas potenciais interessadas. E ele queria que ela fizesse isso também com o valor que ele pagava a ela pelo serviço de redes sociais. E ela falou, não, oi? Não, esse valor que você me paga é o valor da minha mão de obra, né? Isso que você quer fazer já é um outro serviço que você vai ter que investir na plataforma do Facebook, o dinheiro, o valor. Então, o que faltava para essa pessoa? Informação, né? O mercado está desinformado, muitas pessoas que buscam o curso, às vezes também por falta de informação, escolhem errado. Então, assim, hoje acho que menos, mas eu sempre bato nessa tecla de reeducar o mercado, é uma coisa que eu sempre tenho feito com os meus clientes, nas empresas nas quais eu trabalho, e tem surtido efeitos positivos, né? Assim, eu tenho criado setores dentro da empresa, porque eu falo, gente, ó, uma pessoa não trabalha sozinha, é força-tarefa, aqui é uma equipe, né? E aí eu explico como funciona, e eles vão e abrem margem para contratar um diretor de arte, para contratar um profissional de performance. E os trabalhos saem, obviamente, bem melhores, né? Assim, saem bem mais encorpados. Então, assim, é um mundo. Eu gosto bastante. Trabalhar estratégia, trabalhar a parte da comunicação visual, trabalhar como acessar aquele cliente da forma correta, né? É isso, assim. Eu sei que às vezes a gente se sente meio bombardeado, porque hoje em dia a gente até brinca, o Google escuta tudo que a gente fala, né? Então, às vezes eu tô aqui conversando com alguém e falo, tô interessado, tava a fim de comprar uma bicicleta. Aí do nada aparece um anúncio pra gente, magicamente, uma bicicleta no nosso Instagram, né? E sim, por trás disso está o trabalho do profissional de publicidade. É ele que está lá catando as pessoas, o que elas precisam receber, qual o tipo de formação que elas mais gostam, qual o tipo de público que o meu produto ou serviço precisa, e monta estratégias em cima disso, né? E voltando lá para o aprendiz, né? Em escalas menores, a gente trabalha essa questão das situações o tempo todo, porque sempre surge uma situação que a gente tem que dar conta, né, dentro da profissão. Então, assim, tem um evento próxima semana, organiza. E aí a gente se vira, assim, para poder, em uma semana, organizar. E eu sinto prazer nisso, porque quando eu vejo que tá tudo pronto ali, feitinho, as pessoas estão elogiando, me dá uma sensação prazerosa, assim. Agora, recentemente, eu fui para um evento em Caruaru, de algumas prefeituras, e foi super prazeroso ouvir as pessoas falando que gostaram muito de stand, que gostaram muito da comunicação,
Porque o feedback é quase que em tempo real que a gente recebe, né? Tanto nas redes sociais, tanto para o bem quanto para o mal. Se as pessoas gostaram, elas vão lá elogiar, e se não gostaram, elas vão lá reclamar também. Então, a gente tem que estar atento ao gerenciamento de crise. Mas também esse in loco com o cliente. Eu gosto desse contato com o cliente, eu gosto de propor soluções novas. Os momentos de incubação são importantes, não é à toa que publicidade no curso da UFC, ela fica dentro do Instituto de Cultura e Arte, que congrega cursos como cinema, teatro, gastronomia, moda, porque esses cursos, eles dialogam e eles conversam, assim. Da mesma forma que o publicitário não trabalha sozinho, né, trabalha em equipe, eu também sinto que o curso, de certa forma, e a nossa construção enquanto profissional, também ela bebe de outras fontes. Eu fiz mestrado em comunicação, voltado para a parte audiovisual, que é uma parte que eu gosto muito. Já fiz curso de fotografia, já fiz curso de cinema na Casa Amarela. Eu sempre gosto de fazer muitas oficinas. Já fiz curso de tudo no mundo que vocês possam imaginar. Também, quando eu fiz meu mestrado lá fora, mestrado não, graduação, perdão, minha graduação sanduíche em Belas Artes, lá em Lisboa, eu fui para um curso que era paralelo, que era design de comunicação, e lá eu falei, quer saber? Vou fazer um monte de disciplina que eu não tenho acesso na UFC. Fiz tipografia, fiz desenho, método e técnicas do desenho, fiz algumas de escultura, enfim. Eu me joguei mesmo, assim, porque eu acho que quanto mais conhecimento a gente acessa, mais a gente vai conseguir trazer soluções inovadoras para a nossa profissão, para o nosso dia a dia. Por isso que essa parte da criatividade eu bato muito nessa tecla. Ler livros. E nos nossos momentos de lazer mesmo, assistir uma série da Netflix, ir ao teatro com amigos, até mesmo uma cervejinha que a gente toma no bar com o pessoal. Ali a gente está vivenciando uma situação que pode lá na frente nos render frutos, que a gente vai, o eureka, né? Ter uma ideia inovadora, assim, para alguma campanha publicitária, ou algo do tipo. Então, todos os momentos que a gente vive, cafezinho de fim de tarde com meus professores, às vezes, nas orientações, eles me rendiam muitos frutos positivos, assim. Eu chegava em casa com a cabeça fervilhando de coisas para escrever, do meu TCC. E assim é no mercado, né? Tudo que a gente vivencia, que a gente lê, que a gente acessa, aquilo ali vai trazer pontos positivos para a gente, né? Muitas ideias inovadoras vêm dessas situações que a gente vive no nosso cotidiano. Por isso que, às vezes, quando a gente está travado, minha professora sempre falava, se vocês estiverem travados, a gente larga o notebook, larga o computador, larga o caderno, larga tudo que você tem na mão. Vai tomar um banho, vai sair, tomar uma água, um ar fresco, assiste um filme, porque você respirar, vai... respirar. Exatamente. O momento de incubação, que ela chamava. Entra nesse momento de incubação, que a ideia vem. Se você ficar se forçando, se pressionando, não vai acontecer. As melhores ideias vêm dos momentos mais inimagináveis possíveis. Então, para quem gosta dessa rotina maluca de criatividade, de acessar cinema, teatro, moda, tudo isso, de certa forma, congrega para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, né? Então, quanto mais coisas a gente gostar de fazer, se vocês gostarem de fazer muitas coisas diferentes, acessar conhecimentos diferentes, cursos diferentes, eu acho que publicidade é um caminho interessante para vocês, hein? Para mim foi, Muito pelo legal, menos, né? Bárbara. Para mim foi. E dando sequência assim, a conversa com vocês, aí já passando novamente para a Lucinha, queria que vocês falassem um pouquinho o que é que foi aquilo que vocês viram nos cursos, que vocês se depararam, mas que vocês não tinham assim noção de que aquela profissão poderia levar aquilo, né? Na graduação de vocês. O que é que vocês descobriram da prática do profissional de arquitetura ou de artes visuais, no caso da Lucinha, e do profissional de publicidade, que quando vocês estavam ali ainda, né, chegando, se ambientando, vocês não tinham a menor ideia de que aquilo também podia ser feito nessa área. Tá sem áudio. Teu áudio está desligado. Liga o microfoninho. Pronto, gente. Como eu falei para vocês, né, na arquitetura foi praticamente um mundo novo para mim, porque realmente eu desconhecia todas as áreas da arquitetura. Vou ser bem sincera. Eu realmente só tinha uma aptidão muito grande para desenho, né, e gostava muito de história, de sociologia, e acaba que
quando você vai fazer a arquitetura em si, né, interdisciplinar também, porque você acaba conhecendo outras profissões, né, para você fazer um hospital, você tem que saber o que é que o médico, o que é que o enfermeiro, como é o processo do trabalho da pessoa para fazer realmente o espaço, né, então, do dentista, então, assim, a gente acaba englobando muitas profissões, sabendo como é que é a estrutura do dia a dia mesmo, né, o cotidiano, a gente estuda especificamente isso. E a psicologia, né, que até a Bárbara comentou, que é muito importante, né, porque a gente tem uma cadeira lá que eu achei bárbara, né, realmente isso aí eu acho super legal de falar, que é a psicologia ambiental, né, que o espaço, ele realmente, ele pode gerar que, às vezes, você entra num ambiente e você diz, gostei muito desse lugar, né, ele realmente, os espaços, eles ampliam sua sensibilidade também, né, e seu cognitivo e etc. Né? Então, também a parte da história da arte em si, né? Eu gosto muito, né? Porque eu também acabei fazendo mestrado na UFC em arquitetura e planejamento e gestão ambiental na UES, né? Como pós-graduação mesmo, especialização. E, assim, realmente essa parte da área ambiental, eu realmente desenvolvi mais fazendo uma pós-graduação, porque realmente você não tem, mesmo que você esteja lá dentro da faculdade, estudando, né, certas cadeiras, elas ainda são mínimas comparado, né, ao que realmente você vai trabalhar, né, como ela tinha comentado, das especializações que geralmente as pessoas conhecem mais do médico, né, que é o profissional, ninguém debate realmente o cardiologista para fazer que ele faz, né? E quando realmente é um publicitário, é um artista visual, né? Porque muita gente que se formou comigo realmente foi trabalhar, digamos, com a Bárbara, né? Na publicidade, fazendo design, né? Nessa área, né? Quer dizer, e realmente as pessoas desconhecem as especificidades das profissões, né? Então, fazer a especialização, né? Vai deixar aquela cadeira que você uma das cadeiras que você mais gostava, geralmente, também, como a Bárbara tinha comentado, das matérias para você chegar na sua decisão de profissão, né, para entrar na universidade, eu também comento a mesma coisa para a pós-graduação, né, você, dentro da universidade, você vai ter algumas cadeiras que você vai gostar mais e você pode passar para a sua especialização, né, o estudo é contínuo, né? A gente não acaba nunca, né? Realmente a gente tem que estar sempre se informando, até porque o tempo vai passando e realmente vão vindo coisas novas, né? Uma coisa que eu amei na faculdade foi a arquitetura sustentável, né? E que com certeza há 10 anos atrás isso não era estudado, né? A gente sabe das limitações, né? Que tem cada curso perante o tempo, né? Limitação por questão não de conhecimento, não por questão de falta técnica dos profissionais, né? Dos professores, mas sim de uma questão realmente atribuída ao tempo mesmo, né? A técnica do tempo, né? Então, realmente, a sustentabilidade foi algo que eu achei bem interessante comparado, vendo, né? Que não são todos os profissionais de arquitetura que teve essa oportunidade. Eu, como mais nova do que outros e até mais velha do que outros, eu sei que os mais novos agora também estão vendo tendo outras cadeiras que eu não tive, né? Aí ela falou, do Photoshop, né? Aí eu me lembro, realmente, quando eu entrei, né? Eu me lembrando, né? Eu fiz Photoshop, eu fiz Corel, aí hoje em dia não é mais Corel, né? O 3D não é mais o 3D que eu estudei do SketchUp, agora é 3D Max, Então, assim, essa tecnologia em si, realmente, ela está avançando numa rapidez, né, muito grande, né? Às vezes você vai ver, assim, passado 10 anos, que você se formou, você já se sente um dinossauro, né? É bem nesse conceito aí, né? Bárbara. Vou desligar aqui o ventilador porque ele faz um barulho danado.
que eu tô aqui pingando. Pode retomar a pergunta, por favor? Pronto. O que é que vocês viram nos cursos que vocês não faziam ideia de que a profissão podia ter essa possibilidade, né? O que é que foi, assim, para vocês? Poxa, que massa que o publicitário faz isso, porque eu entrei no curso sem saber que essa era uma função de publicitário. Eu falei tanto, né, na primeira pergunta, que eu acho que eu já respondi Já deu essa, as indicações. Já demos spoilers. Mas essa questão, né, da especificidade, eu não tinha muita noção, assim, dos cargos efetivamente que poderiam ser exercidos, né, como profissional de publicidade. Sabia muito daqueles filmes. Podem reparar que todo filme brasileiro sempre tem uma agência de publicidade, sempre tem um publicitário, ele é sempre assim, glamuroso, recebendo prêmios em festas. Eu assistia esses filmes e eu ficava, gente, pronto, eu vou entrar no curso, eu vou me formar, e eu vou participar desses grandes eventos, com minha roupa de meet and greet, e vai ser tudo maravilhoso, ganhar troféus, vai ser incrível. Olha aí os filmes da Globo, gente, o que eles fazem com as cabeças. Mas aí, obviamente, que eu entrei e vi que era outra realidade, né? Que era muito trabalho, na verdade, que quando tinham esses eventos, o por trás era mais trabalho ainda. Prêmio é consequência, né? Não é o objetivo. O objetivo é você entregar um trabalho bem feito e fazer seu cliente satisfeito. Mas, então, primeiro, essa parte, né, das especificações, das funções, que inclusive surgiram outras depois que eu me graduei, né? Para a gente ver como as coisas andam rápido. Que mais? Acho que, assim, eu tive contato de cara com muitas disciplinas que eu não imaginava que teria na grade, né? Como eu citei, a de psicologia. Eu não fazia muita não criava muito vínculo entre psicologia e publicidade. E quando eu entrei, eu percebi que era super importante. Tive 2 disciplinas obrigatórias de psicologia. A parte de cálculo, quando a gente pensa assim, publicitário, humanas, e é isso. Beijos. Não. Pra a gente ver como é uma área tão profunda, a um nível que existem profissionais que trabalham diretamente só com números. Na publicidade, com planilhas, com Excel. O MediaOffice, por exemplo, trabalha com muitos números. Números de acesso, números financeiros. A vida do profissional de MediaOffice são planilhas. A gente tem disciplinas na graduação que são voltadas para a administração, né? Não vou lembrar agora o nome especificamente da disciplina, mas eu sei que a gente fazia uma de economia e a gente fazia um outro na administração que eu não vou lembrar agora o nome, mas acho que era pesquisa mercadológica, salvo engano. Que a gente também trabalhava com aplicação de questionários, né? Para tentar entender o público, tentar entender o cliente, e nisso tome número. Tinha uns cálculozinhos lá para a gente fazer, a quantidade mínima de questionários que a gente tinha que aplicar. Enfim, dureza. Eu lembro bem disso, porque eu respondia todos esses questionários do pessoal da publicidade na época que eu fazia jornalismo. Pânico total. Quando chegava uma pessoa da publicidade perto de mim, eu já sabia que era para pedir para responder algum questionário. E o pior é que eram os questionários, às vezes, grandinhos, né? Os abertos. Ossos do ofício, literalmente ossos do ofício aí, né? Mas não imaginava também, né, que teria profissionais voltados só para a questão dos números dentro da publicidade. Então, assim, se você gosta da área da criatividade, gosta de números, existe um lugar ao sol para você. Profissional de performance, que eu falei anteriormente, também lida muito com números. Então, assim, foi algo também que me surpreendeu na graduação. Essa questão multidisciplinar também. Eu tinha uma ideia, uma noção, mas eu não imaginava que seria tanto, porque quando a gente faz a graduação, na nossa grade, pelo menos na minha época, né, porque deve ter mudado algumas coisas aí da grade de lá para agora, mas na minha época a gente tinha cadeiras de fotografia obrigatórias, cadeiras de audiovisual, para além dessas, né, de direção de arte, de psicologia, de administração. Então, veja que é uma coisa bem variada, né, bem misturada. A gente faz algumas... Eu lembro de ter feito uma disciplina optativa na arquitetura, que era de História da Arte Contemporânea. Super legal essa disciplina. Muito massa mesmo. Então, assim, essa parte da multidisciplinaridade foi uma coisa também que me surpreendeu positivamente, né?
E depois no mercado eu vi que realmente o profissional ele é demandado um pouco para essas questões multidisciplinares, né? A gente tem que ter uma noção de fotografia. Por exemplo, eu trabalho muito no digital. Hoje eu faço parte de um setor de marketing de uma empresa, então eu acabo lidando muito com eventos, com a parte do digital, mas também com outras funções. Mas durante muito tempo da minha vida no mercado de trabalho, eu atuei especificamente enquanto social media. E o profissional de social media, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que saber escrever certinho, ele tem que ter uma noção, um domínio, de certa forma, da parte gráfica, porque muitas vezes ele faz a parte gráfica, né, das redes. Ele tem que entender um pouquinho de performance também, de números, tentar entender o tal do algoritmo das redes, né? Saber para quem está entregando, até mesmo no nosso perfil pessoal, né? Porque todo mundo é metido um pouco sabido nessa área, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem Instagram. É difícil você conhecer uma pessoa que não tem Instagram, que não usa o WhatsApp, que seja alheia, né? As pessoas elas estão inseridas nesse contexto que a gente trabalha. Então, elas sempre vão ter ali uma mínima noção para dar um pitaco, né? Então, assim, na nossa rede pessoal, a gente às vezes percebe, vou postar um vídeo aqui no Reels. Ai, postei, deu 5 mil visualizações. Aí, 3 meses depois, posto outro vídeo no Reels e deu, sei lá, 100 visualizações. Alguma coisa aconteceu. Então, a gente estuda esse por trás, né? O que foi que houve? Por que está alcançando menos gente? E tudo isso vai ser fruto do desenvolvimento da nossa estratégia para o mês seguinte. Então, assim, a gente está sempre tendo que estudar, sempre tendo que fazer muitos relatórios. A gente faz muito relatório. Outra coisa também que eu não imaginava. Porque assim, eu não, gente, fazer criatividade, good vibes. Mas tem que fazer do lado do relatório. Ele é importante. Porque é ali que a gente vai entender o que é que tá dando certo e o que é que não tá. Se a gente deixar assim, o Léo fazendo o famoso freestyle, muita coisa vai se perder, muita informação vai se perder, né? Então, na faculdade, a gente tem uma noção também de como fazer esses. O primeiro indício, né? É claro que na prática é que a gente aprende mesmo na marra. Mas ali a minha tem uma noção de que é preciso. Por isso que é tão importante os estágios, né? Na época da graduação. Porque a gente está alinhado ali no mercado de trabalho, mas também a gente está bebendo da universidade. E é ali que a gente vai confrontar os dois, acumular o conhecimento dos dois âmbitos, para poder formar o profissional que a gente vai ser lá na frente, né? E a nossa chance de errar. E aí eu vou aproveitar, né, e passar para a próxima pergunta, que seria justamente essa, né? Como foi que foi se dando a inserção de vocês no mercado de trabalho? Quais foram as possibilidades que vocês foram enxergando, né, para se inserir no mercado, né? E como é que foi essa transição já da graduação para o mercado? Pronto, no meu caso, né, na época que eu fazia artes visuais, né, a gente sempre acabava participando de editais, né, muitos deles não precisavam ter a graduação, né, como eu falei, tem essa questão das artes visuais que às vezes as pessoas encontram que acham que é lazer, né, não entendem que existem muitas cadeiras que a gente estuda de história da arte, de muitas coisas, né, e então acaba que a gente já podia fazer esses editais, a gente começou já dentro da faculdade mesmo, né? E aí a gente acabava ganhando alguns editais, começando a ganhar um pouco de dinheiro, né? A gente também teve as cadeiras da aula de arte, né? Que a gente estava, na verdade, como é que eu posso falar? Ela é uma cadeira fixa, né? Obrigatório. Obrigatória, pronto. Obrigatória da grade da gente ter que realmente dar essa aula, né? De arte. E, né, foi nesses passos que eu fui gostando, né? De ensinar também. E na arquitetura, o estágio em si, eu estagiei em alguns escritórios famosos aqui de Fortaleza, né? Então, eu resolvi pegar várias áreas, né? Então, eu fiz de interiores, fiz também dessa parte mais de urbanismo, de fazer loteamento, né? De fazer praça pública, fiz de edificação em si, né? De arquitetura, fiz de hospital, fiz de espaços públicos,
que a gente ganha editais, por exemplo, em Brasília, né? A gente ganha editais de fazer construções públicas, né? Precisa de um edital, aí é tudo bem rigoroso, porque o orçamento também é tudo registrado, né? Que vai para a União, enfim, assim, você falou dos cálculos, né? Além dos cálculos da arquitetura em si, a gente tem os cálculos do orçamento, né? Que é fundamental para o cliente, no caso, né? Alguns arquitetos, eles passam, né, o orçamento final para o cliente, e outros não, eles demandam que cada um, né, cada nicho, né, vou falar de interiores que é mais fácil vocês compreenderem, né, da marcenaria, do gesseiro, da construção civil em si, enfim, né, então tem essa parte do orçamento também, né, e foi mais essa parte. Também trabalhei fazendo espaços lúdicos, como o Beach Park, né? Fiz alguns projetos lá dentro também. Então, assim, eu realmente me diversifiquei bastante, né? E depois, para me encontrar, né? Que é realmente a área que eu gosto, é de arquitetura sustentável e paisagismo, né? E trabalhar com artes, né? Fazer gravura, desenhar mesmo, vender quadro mesmo. Acreditem, gente. Artes visuais, ela também, né, dá dinheiro, né? É Assim, exatamente possível, né? pessoal, é possível. Se vocês têm um sonho, se vocês têm uma alma de artista aí, que gosta mesmo, vai, porque se seu coração chama, né, não importa, tá? Vocês vão fazer a diferença. Olha, aquele feedback, né, que a Bárbara também estava comentando. Eu recebo feedback das minhas duas áreas, né? Então, assim, eu me sinto realizada e satisfeita com as duas, né? Mas eu não vou mentir quando a pessoa chega para mim, eu gostei tanto desse seu quadro. Nossa, eu queria saber como é que você faz uma gravura. É na madeira? É na borracha? Tem, né, a curiosidade de intensificar o que é o artesanal, porque a gente hoje está muito nessa questão do industrial, né, a gente não imagina que, por exemplo, para fazer um tijolo da construção, há muito tempo atrás os índios já faziam isso, e era um tijolo, é terra, gente, né, na arquitetura sustentável, às vezes o pessoal tem muito medo de fazer uma construção sustentável, porque o mercado em si, ele capta que você tem que fazer com concreto, que o concreto é o É o que assegura, vai né? durar, entendeu? Então, assim, tem umas mistificações que você só estudando, você compreende, mas realmente um tijolo vem da terra, gente, tá? Só, assim, só fixando realmente que a arquitetura sustentável, ela vem da terra também, né? Então não tem nada disso de arquitetura sustentável ser algo que, sabe? Com 10 anos tá perdido. Não é dinheiro. Você não vai investir numa construção para, né, 10 anos ela desmoronar, ou sei lá o que é que às vezes as pessoas acreditam, né, e na realidade, voltando também novamente à pandemia, a casa sustentável, o autossustentável, ela vai fazer justamente com que o trabalhador, né, você pensando assim, o trabalhador, opte pelo que ele quer trabalhar, né? Porque quando você tem, e nós temos um potencial tão grande aqui em Fortaleza, né? A gente é a terra do sol, né? Então, a construção, você fazer a sua energia, já imaginou? Então, você não tem que estar pagando as contas astronômicas, né? Da energia que você paga hoje, que aumenta também, né? Como a gente está vendo nesse período bem difícil, a água, recaptar esses. Então, assim, os recursos precisam realmente ser, porque está se acabando, né? Está realmente se acabando e está ficando inviável para o trabalhador. Está ficando realmente inviável. Eu vejo muito essa questão de como o trabalhador sofre para pagar só as contas fixas, né? Então, quando você tem uma casa autossustentável, você domina o seu dinheiro para o que você quer, para o seu lazer, para o investimento da educação do seu filho, né? Então, assim, é importante que a gente expresse essas coisas, porque realmente a gente não tem o conhecimento, né? Como a Bárbara até comentou várias coisas, que eu não tinha conhecimento algum
da publicidade. Conheci um pouco essa parte do design. E eu a mesma coisa, viu? Eu a mesma coisa. Né? Pois é, então, realmente aprendendo, né, com todo mundo. Então, é isso, gente. E também, assim, sempre estou me disponibilizando se alguém se interessar ou por artes plásticas, né, artes visuais, que artes visuais também tem essa definição. Artes plásticas é aquele conceito muito de fazer só quadro e tal, e artes visuais, ela já é mais expansiva, né? Eu tive aula de fotografia, eu tive aula, como ela falou, de escultura, a gente tem aula de vídeo, então, assim, ela é mais multifacetada ainda, né? Então, é isso, eu me disponibilizo para quem tiver interesse, super, né? Eu amo o que eu faço, eu realmente, tanto na arquitetura como nas artes visuais, eu sou todo ouvidos para vocês. Bárbara. Bom, falando agora da parte de estágios, né? Primeiro, vou falar sobre a fonte de estágios, onde a gente encontra. Ainda permanece, assim, da minha época, ainda permanecem algumas fontes. Grupos de Facebook. Grupo de Facebook sempre foi uma grande fonte, as pessoas colocavam muitas vagas lá, pelo menos na minha área de comunicação, né? Nos grupos de comunicação da faculdade. Então, assim, quando vocês entrarem numa graduação, participem desses grupos. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, qualquer grupo, me bote. Porque é lá que vocês vão ter acesso a várias vagas interessantes, né? Que o pessoal vai disponibilizar lá. Segunda coisa, networking. Na minha profissão, uma coisa que, assim, eu vejo que tem muito, muito, muito efeito é realmente a conexão com as pessoas. O meu primeiro estágio aqui em Fortaleza, inclusive, foi uma indicação. Então, é importante que a gente converse com seus professores, converse com os colegas de sala. Essas pessoas provavelmente vão te colocar no mercado de trabalho. Então, assim, estabeleça conexões. Não tô dizendo aqui que force conexões, mas estabeleça, se abra, né? Para se conectar com as pessoas. Vai ser muito importante, assim, para progredir, né? Dentro do caminho aí da publicidade. E hoje, pelo menos, as pessoas têm usado muito o WhatsApp também. Eu faço parte de um grupo de marketing digital que um amigo meu que criou, e aí foi adicionando pessoas, que adiciona pessoas, que adiciona pessoas. Hoje o grupo tá, assim, imenso de profissionais. E lá as pessoas sempre divulgam, né? Vagas tanto de estágio quanto de emprego mesmo, né? CLT formal. E no meu caso, quando eu entrei na faculdade, eu primeiro me atentei aos projetos de extensão internos. Porque eu acho que ali é uma possibilidade de você experimentar de uma forma super fluida, super... Eu acho que para um início, para um primeiro momento, eu acho que essa, pelo menos na minha concepção, eu acho que é a melhor forma da gente ter um gostinho de mercado, ao invés de ir direto para o mercado de trabalho, porque algumas coisas mudam. Então, eu acho que para a gente ter uma primeira noção, é fundamental que vá atrás dos projetos de extensão, das agências experimentais, bolsas de monitoria, porque tem muita coisa bacana. No meu caso, eu tinha 2 projetos principais de comunicação, que era a Liga Experimental, que era a agência experimental, e a Rastro, que hoje nem... Não, que na época não era Rastro. Elas estavam surgindo, era o primeiro ano deles, que era NEP na época, NEP 3. E hoje é Rastro, que era uma agência experimental de publicidade, especificamente. E aí eu participei das 2 e vi ali onde eu me encaixava melhor. Aí, no meu caso, como eu gosto muito de jornalismo, e a Liga tinha profissionais de jornalismo também, eu optei por permanecer na Liga, né? Mas ainda fiz um tempo de Rastro, peguei um conhecimentozinho ali bacana sobre a profissão. E, posteriormente, entrei num projeto chamado TVs, que era Educação Crítica Educação Crítica das Mídias para Crianças e Adolescentes. E aí a gente dava aulas em escolas públicas, a gente promovia eventos internos na faculdade, palestras, sobre os assuntos que a gente tratava no grupo, né? A gente lia textos, discutia entre o grupo, a gente alimentava um site também. Então, dali eu também tirei uma experiência bacana. E as bolsas de monitoria, eu fui monitora de semiótica. Olha a bolsa que a pessoa vai escolher, semiótica. Mas, enfim, abafo o caso. Deu certo, né? PT da bolsa, deu tudo certo. Mas
complicadinha. Mas tem outras bolsas, tá, gente? Tem outras disciplinas com bolsa, e eu super sugiro, assim. Porque depois, às vezes, vai que você se encanta pela parte de lecionar mesmo, né? Porque eu posso gostar muito... Hoje eu leciono, por exemplo. É uma parte que eu gosto bastante. Fiz mestrado, quero tentar futuramente a vida acadêmica, mas a vida acadêmica dentro da profissão, assim. Ensinar disciplinas dentro do curso de graduação em publicidade. Unir útil ao agradável. Então, assim, é uma possibilidade também de experienciar uma outra possibilidade ali do curso, né? Que é ser professor, por exemplo. Então, assim, usufruam do espaço ali que vocês têm acesso, né? Dentro da universidade, dessas bolsas, desses grupos, desses projetos. Esse foi o meu primeiro passo. Passei numa bolsa, que foi a Ciência Sem Fronteiras, eu acho que muita gente que conhece, né? Famosíssima. No meu ano foi 2012, que eu fui para Portugal. Passei um ano lá. Foi lá que eu fiz o design e comunicação, né? Que eu tinha falado antes, em Belas Artes. E lá foi onde eu estagiei pela primeira vez. Muita gente falava, né? Mas vai estagiar, tá aqui, já tá estudando, não precisa. Mas eu queria muito isso, eu queria muito incorporar o meu currículo. E eu senti que ali seria uma oportunidade bacana, porque seria uma oportunidade fora do país, né? Que estava me sendo cedida pelo governo. E era uma possibilidade de eu retribuir também, era uma contrapartida minha também, de certa forma. Sonho de todo professor que volte, Ciências Sem Fronteiras. Por favor, eu acho que assim, foi uma perda muito grande que as universidades tiveram, sabe? Assim, porque é uma oportunidade incrível de você vivenciar uma outra cultura, de ter outras possibilidades. Eu jamais teria feito as disciplinas que eu fiz lá, de tipografia, desenho, escultura. Não teria feito. E voltei com um arcabouço gigante, assim, desses conhecimentos que eu adquiri lá, os contatos, o próprio estágio que eu tive lá, que foi numa agência, Associação de Universidades de Língua Portuguesa. Era um estágio gratuito, eu não recebia. Na verdade, eu pagava para trabalhar. Mas valeu super a pena, foram 3 meses. Foi a minha primeira experiência, assim, vivenciando o mercado, né? De certa forma. A gente produzia conteúdo para todos os países de língua portuguesa, tanto online quanto físico. A gente estabelecia-se um tema por semestre, e aí nas reuniões de pauta a gente tinha que colher conteúdos, né, para criar esse material gráfico que seria impresso, distribuído em todos esses países. E eu ficava na parte de jornalismo online, alimentando o site, alimentando o Facebook, né, porque era a rede social do momento, e acabei, por um acaso do destino, assim, fazendo a capa de uma dessas revistas impressas, né. Eu nem era muito afeita a Photoshop, a Illustrator, mas sabe só o que aconteceu, gente, que eu fiz essa capa e deu certo, e foi impressa. E até hoje eu guardo com muito carinho. Foi o meu primeiro produto ali, assim, né? Me emocionei. Então, assim, foi muito importante para mim ter essa experiência lá, ter aproveitado, porque quando eu voltei, o meu currículo não estava vazio. Já tinha as experiências internas da faculdade, né? E tinha esse estágio. E aí, por uma indicação de uma amiga, olha o network aparecendo, eu consegui o meu primeiro estágio no meu retorno, que foi numa empresa que trabalhava com softwares para gestão pública. E tá aí uma outra coisa que eu queria só fazer aqui, um destaque para isso, né? O profissional de publicidade, ele tem que entender um pouco de tudo. Então, assim, eu entrei nessa empresa que trabalha com software para gestão pública. Eu estudo isso na minha graduação? Óbvio que não. Mas quando eu estou no mercado, eu tenho a função de comunicar e divulgar aquele produto e serviço. Então, vou ter que entender daquele produto e serviço. Então, a gente tem que estar sempre estudando. E muitas vezes assuntos que fogem do nosso conhecimento ali do dia a dia. Hoje, eu trabalho numa empresa que vende RPPS para os municípios. Eu entrei lá, não sabia nem direito que era RPPS. Gente, previdência pública, previdência privada. Tive que estudar. Anos depois de me formar, anos depois de fazer mestrado, anos depois de fazer os cursos que eu fiz, estive eu que fazer mais cursos e que estudar novamente do zero. Então, a gente tem sempre que trabalhar essa nossa parte do conhecimento aleatório, ele tem que estar sempre em dia. Porque numa agência, a gente pega clientes diversos. Já trabalhei numa agência que eu tinha 10 clientes. Uma hamburgueria, eu tinha um cliente que fornecia asfalto material para asfaltar as vias públicas.
trator, caminhão, sindicato de cartórios. Então, assim, eu tinha que entender um pouco de tudo. Porque se eu administro a rede social desse órgão, eu não vou escrever bobagem nas minhas publicações, né? Eu vou ter que estudar, vou ter que entender. Então, tem esse pequeno porém aí também, gente, que eu tinha esquecido de falar. Mas, enfim, arranjei esse estágio, estudei sobre software de gestão pública, aprendi, criei muita comunicação, eu era o setor, não existia marketing na época, eu entrei como estagiária e eu era o setor de marketing. Era uma coisa muito comum, hoje ainda tem, mas na época era bem mais comum. Eu que passava minhas demandas, eu mesma me aprovava. Então, assim, eu ganhei uma autonomia muito grande. Eu perdi o medo do mercado de trabalho ali. Porque eu pensei, não, eu estou respondendo por mim, eu estou respondendo por uma empresa de verdade, uma empresa séria, e tá dando certo. Então, assim, meu senso de responsabilidade foi lá para cima, né? O estágio é bom por causa disso. Você treina o seu senso de responsabilidade, a sua autonomia, sem necessariamente você ser obrigado a isso, né? Que como estagiário você não... Você ainda tem chance de errar, né? Ainda tem chance de errar, exatamente. Então, ali é o seu momento. Por isso que eu digo assim, diversifique. Quando você for buscar um estágio, assim, não se prenda. É claro que às vezes é um estágio muito bom, que a gente vai ganhando confiança, acaba ficando, é contratado, né? Mas, assim, também a outra possibilidade é positiva, de você testar aqui, testar ali, porque quando você vai efetivamente para o mercado, você vai bem mais firme do que você quer, com o que você quer trabalhar, você tem uma noção muito maior, muito mais assertiva. E aí, depois desse estágio, um ano depois, eu fui fazer meu TCC, eu estava um pouco saturada, confesso, porque estava mais do mesmo, eu não via muita possibilidade ali de criar mais do que o que eu já fazia. Uhum. E aí, minha relação era muito boa, muito positiva, com todo mundo lá, eles entenderam, e eu queria vivenciar o contexto de agência, para saber que loucura era essa que todo mundo falava. E aí fui para uma agência, e aí tive a dimensão do que era uma agência de publicidade, uma correria, uma pressão, um deadline, muito diferente do meu estágio anterior, por exemplo. Eu poderia ter saído com a impressão errada do mercado. E por ter diversificado, eu entendi com amplitude, né, que se tratava das opções que eu tinha nas minhas mãos. Então, fui para essa agência, fui efetivada. E dali, aí fui trabalhar com... Tive alguns empregos aí, assim. Quando eu não me sentia satisfeita, confesso que eu não me prendia. E o bom da área é isso, assim. A gente tem muita possibilidade, como eu disse. A gente tem muita opção. Então, assim, eu entendo que tem áreas que elas são mais... Como eu posso dizer? Você fica com mais receio quando você encontra uma oportunidade, um emprego. Você tenta se firmar ali porque você sente que aquela é a sua única chance. E na comunicação já não tem tanto isso, pelo menos eu senti assim, né? Eu sentia que eu tinha opções. Então, se aquilo que eu estava fazendo, eu não estava me sentindo bem ali, eu não estava me sentindo satisfeita, eu não estava me sentindo completa, eu pedia para sair e encontrava um outro lugar que se adequasse à minha intenção, né? Eu nunca consegui, assim, vender um produto que eu não acreditava, vender um serviço que eu não acreditava. Às vezes as pessoas demonizam, né, um pouco o publicitário, falam que ele vende a alma porque divulga produtos e serviços que nem ele mesmo confia. Mas eu digo que não é obrigatório ser assim, não. Eu não sou, tenho muito orgulho disso e acredito que muita gente também não é. Eu encontrei muitos profissionais éticos que passaram pelo meu caminho, pela minha trajetória, meus amigos que se formaram comigo. Então, assim, dá pra gente traçar um caminho positivo, né, na nossa área. Que bom, né? Com certeza, assim, agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de estar sempre em lugares que eu era benquista e que eu também queria bem aliar as pessoas do meu entorno e ao produto e serviço que eu estava ali, né, divulgando, fomentando. Jamais eu conseguiria fazer algo que eu não me sentisse confortável. Meninas, eu sei que já está adiantado, né? A gente teve todo esse bafafá aí do probleminha. Então, queria agradecer a vocês e pedir que vocês se despedissem aí dos meninos, falando um pouco das expectativas
que vocês veem na área de vocês, né? Todas duas falaram das expectativas, a partir aí das questões que surgiram com a pandemia, né? As novas necessidades. Então, vocês falassem um pouquinho dessas expectativas e já fôssemos aí caminhando a conversa para o final. Pois é. Primeiro eu queria agradecer, né, tanto a escola como a você, Roberta, que é uma amiga minha desde científico, né? A gente estudou juntas, né? Então, assim, queria primeiramente agradecer também o pessoal, né, que participou da live até agora, né, com a gente, apesar também dos, né, dos entraves da internet. Não saber onde era que ia ser direito, né? Enfim. Queria agradecer também a colega aí, né, que participou, eu digo colega que era da Belas Artes, e a gente tem uma certa união também aí com cores e etc, né? Foi muito prestativo para mim também, né? Sempre uma troca, né? As informações são sempre uma troca, né? Então, deixo, né, como eu te falei antes, eu deixo meu contato, Roberto, quem quiser falar com a Roberta tem meu contato, pode passar para os meninos, quem quiser entender um pouco melhor, né, de cada área da arquitetura. Eu realmente tive muitos estágios e trabalhei em si, em várias áreas da arquitetura, antes de chegar no que eu realmente decidi me firmar, né? E também, né, quem tiver interesse também de saber o que é o mestrado, né, acho que tanto eu como a Bárbara, né, a gente pode dizer, olha, é meio puxado, né, mas no final das contas... né, os professores costumam abrir os olhos deles para isso já. Né, pois é. E realmente, assim, quando acaba, você se forma, né, aí tem filho, né, ainda a Roberta, que é mãe, também sabe, eu sou mãe, então a gente tem várias profissões, né, acaba tendo muitas profissões, né, que apesar de os maridos poderem ajudar, né, em algum momento, os avós e tal, né, os pais das crianças, a mãe ainda fica, né, então, assim, me disponibilizo. Eu acho que com a pandemia, toda a arquitetura em si foi modificada, né? Na verdade, a arquitetura que nós temos hoje, elas também já vem influenciadas das epidemias que foram passadas, né? Se você for ver o histórico. Então, a pandemia de agora já está nos mostrando outras questões, né? E uma delas, com certeza, é a natureza, né? Então, é realmente a gente focar em realmente reverter aí, porque tá difícil. Tá difícil. A construção civil, ela tanto para o fazer, né, como para a reforma em si, né, é uma coisa que eu, até é uma crítica minha à profissão, né, de que, de fato, as pessoas com essa questão do glamour todo, aí entra a questão também né, do marketing ruim e do bom, né? Também na arquitetura também tem a parte ruim, tem a parte boa, em toda profissão vai ter. Por isso que eu digo, ela falou também, siga no positivo, né, com ética, tá? Porque realmente em toda profissão vai ter essas querelas aí, né? Mas, entretanto, realmente a pandemia está nos guiando para uma outra área da arquitetura, né? Realmente em tudo. Tanto na parte interna, né? Os espaços, as maçanetas, né, tudo, até o design, os objetos estão sendo reformulados, para vocês terem uma ideia, né? Que é o design também, na arquitetura também a gente tem muito essa parte do design de móveis, né, de objetos mesmo, sim. E é isso, minha gente, eu fico muito grata. A maçanetazinha para abrir a porta sem usar a mão está sendo revista aí pelos arquitetos, gente. Quanta coisa, tudo, né? Tudo está sendo revisto. Né? Enfim, mais uma vez, muito obrigada, Roberta, a escola e a todo mundo. Foi um prazerzão. Gosto muito, acho que deu para perceber, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, justamente porque é uma troca mesmo. E eu gosto muito de escutar, né? De verdade. A gente agradece. Obrigada por tudo. E para a publicidade, Bárbara, o que é que você diz? Obrigada, né, também, queria agradecer a você, Roberto, foi super
simpática, acolhedora no convite. A Lúcia, foi um prazer também dividir aqui esse momento com você. Aprendi muito sobre arquitetura. Confesso que meus conhecimentos eram extremamente rasos em relação à profissão. Que coisa boa, né? Ter tido essa troca. Agradecer a vocês que participaram, ficaram aqui até agora. Eu falo demais, queria pedir perdão. Tenho esse costume, infelizmente, profissional da comunicação é um pouco assim. A gente se entende. Eu querendo me esconder, né? É culpa do meu signo, gente. Eu sou ascendente em Gêmeos, infelizmente. Aí eu falo demais. Mas a dica que eu dou, assim, eu espero que vocês realmente, quando forem prestar vestibular, aproveitem esse tempo até lá. Pesquisem, participem de momentos como esse, não parem por aqui, busquem palestras. Hoje em dia, o acesso à informação está mais fácil, né? Então, assim, pesquisem, vejam vídeos no YouTube. Eu tenho até vários sites para indicar, assim, voltados para publicidade, que seria interessante. Eu posso até te passar depois, Roberto, você também para o pessoal, que aí eles vão ter uma noçãozinha maior do que se trata a profissão, se é isso mesmo que eles querem, se eles acham interessante ou não, né? Alguns Instagrams também, hoje em dia, tá pipocando aí de Instagram que fala sobre marketing digital de uma maneira super criativa, super divertida. Eu aconselho a vocês realmente fazerem o que vocês querem, o que vocês gostam. Eu confesso que quando eu estava no colégio, eu estudava bastante. No terceiro ano, assim, eu aloprei nos estudos. Eu chegava em casa, não queria nem tomar banho. Eu descia assim, abria minha bolsa, botava os livros na mesa e ia estudar. Minha hora livre, eu assisti um programa chamado Tô Sabendo Mais, que era da TV Brasil, se eu não me engano, que era uma disputa entre escolas públicas sobre questões do Enem. Eu estava muito bitolada. E os meus professores achavam que eu queria cursar, sei lá, engenharia, medicina. Um curso disputado, né? Perguntavam, né? Aí quando eles perguntavam, eu falava assim, publicidade. Eles chegam, murchavam, sabe? Você tem certeza? E eu achava aquilo tão ruim, tão negativo, porque eu tinha certeza, eu sabia o que eu queria. E eu sei que toda área tem os seus desafios, tem os seus pontos positivos e negativos, mas é clichê, mas é verdade. Se você for um bom profissional, se você acreditar naquilo que você faz, se você estudar para ser o melhor, você vai conseguir. As empresas vão lutar por você, você vai ter condições boas salariais, condições boas de qualidade de vida. Então, não se deixem levar por essa questão, que nem a Lúcia mencionou muito bem, nessa questão do dinheiro. Toda profissão dá para a gente ter um retorno positivo, tanto financeiro quanto de saúde mental, pessoal, que é importantíssimo, né? pessoal, reconhecimento. Então, assim, se for isso que vocês querem, se é a publicidade que vocês querem, façam cursos, não parem só na graduação, estudem sempre, mestrado tá aí, é uma boa, pós, e até mesmo cursos gratuitos que existem na cidade. Eu fiz muitas oficinas no Centro Cultural Banco do Nordeste, Vila das Artes, Porto Iracema, Casa Amarela. Eu fiz muito curso, eu gosto de curso, oficina. E tem muita coisa gratuita bacana que é disponibilizada. É só a gente ir atrás, né? Tem que fazer um esforcinho ali, mas dá certo. Hoje em dia eu não sei como estão as coisas por conta da pandemia, muita coisa não voltou, mas tem muito curso online, muito curso AD que é igualmente importante, é igualmente engrandecedor. Então, assim, façam esses cursos, busquem, pesquisem. Precisando de mim, estou aqui também. Já divulgaram aí minhas redes, as nossas redes aí, né? Se quiser entrar em contato, entrem, gente. Eu tenho o maior prazer em ajudar. E mais lá na frente, quem fizer publicidade, pode vir falar comigo, que a gente desenrola aí dicas. Quem sabe até um estágio. Já está capitaneando, pessoal. Capitaneando. Pessoal, que bom. Gente, publicitário é outro nível, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, muito obrigada. O povo que sabe fazer marketing mesmo. Espero que vocês trilhem um caminho muito positivo, seja na publicidade ou não, mas que vocês consigam escolher um curso que vocês possam desempenhar brilhantemente aí, né, ao longo do... São muitos anos trabalhando, né? Então a gente tem que escolher realmente uma coisa que a gente gosta. A maior parte do nosso dia a gente passa trabalhando, a gente passa dividindo o tempo com nossos colegas de trabalho. Então, se for uma coisa que a gente não gosta, olha só que triste. Passar 8 horas do meu dia fazendo uma coisa que eu não gosto, para chegar em casa, comer, dormir, no outro dia, novamente. Fazer de novo. Não, gente, tem que ser uma coisa que a gente gosta, né? Fala sério, pelo amor de Deus. Então, por favor, e agora ainda vai demorar mais a se aposentar. Então, aí é que tem que gostar mesmo. Exatamente. Então, não escolhem errado, por favor. E se escolherem errado, também troquem. Não se sintam presos, entendeu? Tudo pode acontecer. Exatamente. O importante é a gente se encontrar de uma forma feliz. Sempre é tempo, né?
Sempre. Falar aqui porque quando eu fiz, desculpa interromper, mas quando eu Não. fiz 3 vezes medicina, né, eu pensei, meu Deus, eu perdi tempo. Por que eu não entrei na arquitetura antes, né? Aí depois você diz, bom, pelo menos eu tô fazendo arquitetura mais amadurecida, né? Então, assim, Eu tive vários colegas mais gente, tá tudo velhos. a serviço, tá tudo a serviço. Tá tudo certo. Muito Tá tudo obrigada certo. aí pela Isso, oportunidade. só agradecer às meninas pela participação, pela presença, pela disponibilidade de estarem aqui. Né? A Lúcia me pediu para fazer mais cedo, porque tinha um compromisso à noite. Bárbara tinha uma reunião e conseguiu dar uma ajeitadinha ali na agenda dela para participar. O Instagram deu pau, bugou, a gente ficou sem saber o que fazer. Aí eu disse, não, vai dar certo de alguma forma. Vamos para o Meet, e lá no Meet vai rolar. E o Instagram, muito... matando de vergonha a minha profissão. Caindo no dia da live. Não é? Que derrota. Que derrota. E só tenho a agradecê-las muito em nome da nossa escola, MTI Matias Beck, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de nos conhecer presencialmente, fica aqui pertinho. A Lúcia é quase minha vizinha aqui na Varjota. Nossa escola fica no Mucuripe, aqui bem pertinho, né? Então, qualquer dia, qualquer oportunidade, né? Quem sabe aí no ano que vem a gente consiga fazer esse momento presencial. Então, só agradecê-las por estarem aqui hoje com a gente. Os nossos alunos que não puderam acompanhar, né, vão estar vendo essa live depois no YouTube da escola, ou lá no IGTV do Instagram, onde der para a gente colocar, a gente vai estar colocando. E gratidão a todos que participaram desse momento. Muitíssimo obrigada. E trago novidades, né? A nossa Feira das Profissões não acaba hoje, não acaba por aqui, porque a tia Roberta conseguiu mais e muitos mais profissionais. Então, nós já temos a agenda lotada para a próxima semana e até o começo da outra. Então, meu pessoal, esperem e verão. Todos os cursos que vocês colocaram lá estão sendo contemplados, tá? A tia Roberta está se colocando aqui à disposição para conseguir todo mundo de qualquer área que vocês colocaram lá naquela enquete que a gente fez e a gente vai dar conta, vai dar certo. Então, pessoal, esperem, né, as nossas próximas lives. Já vou adiantando, viu, dona Mirella, que entrou agora no final, que na segunda-feira teremos aí o profissional da área da nutrição e do serviço social, né? 2 profissões que também foram citadas pelos nossos estudantes. E segunda-feira, né? Se o Instagram voltar, será no Instagram, se não voltar, será por aqui. Nós teremos nutrição e serviço social para vocês. Então, boa noite a todo mundo, bom final de semana, curtam a sua noite de sexta-feira, aproveitem, descansem, estudem quem quiser também, se alimentem bem, usem máscara e até segunda, galera. E segunda, voltando no presencial, lá no Matias Beck, vendo todo mundo. E a gente vai matar um pouquinho da nossa saudade também.